Pois é. Como é que você tem visto a educação em nosso país? É interessante, né? Porque a gente está aí num novo momento de eleições e sempre, durante as campanhas políticas, todos os candidatos têm propostas eficazes, eficientes para resolver o problema da educação no Brasil. Mas essas propostas, no momento em que eles são eleitos, elas se tornam inviáveis. Elas não acontecem na prática. Por que todo mundo sabe o que fazer, mas nunca faz? Não é? É essa a realidade. Então, quando vem... Aí um critica o que o outro está fazendo e tem sugestões, mas ele chega lá e não faz nada acontecer. Ou não dá continuidade a políticas que estejam funcionando. Que estejam funcionando. Isso é outra coisa, né? Porque não importa se está dando certo, importa a minha campanha, aquilo que eu estou querendo, que é para vender uma imagem diferenciada. Quando há uma política que está funcionando, né? Um movimento, e aí a escola toda se envolve e de repente muda o governo, joga-se tudo para o alto, entendeu? Tudo. Isso é porque a educação tem essa coisa de curto, médio e longo prazo. Claro, então tem todo um caminho, né? E aí, às vezes, uma equipe que está funcionando porque o governo mudou, não são da minha confiança. Gente, né, esse quadro técnico é um quadro, se é um quadro por exemplo, da rede municipal e estadual, por que não é de confiança? Por que é ser de confiança, né? Exato. Então, isso é uma coisa preocupante também. Então, gente, como desatar esse nó e mudar essa trajetória da questão da educação no Brasil, né? Nós não estamos falando só de números de alunos, de número disso, número daquilo. A gente está falando da qualidade do ensino. O que é preciso ser feito para que a gente tenha melhores professores, para que esses professores tenham condição de se capacitar e, consequentemente, a gente tenha uma melhor qualidade de ensino. Investimento em formação inicial e continuada, com um olhar diferenciado, porque nós já temos, conforme a Mônica falou, eu também trabalho para a UAB, e nós temos excelentes professores, excelentes cursos, nós temos vagas no Brasil inteiro e polos em todas aquelas cidadezinhas para poder proporcionar a adesão desses professores que estão lá no interior e não tem um ônibus, um carro, todas aquelas dificuldades estruturais para se qualificarem em sua casa e muitas vezes eles não vão. Muitas vezes eles continuam reproduzindo uma prática, uma metodologia, utilizando uma metodologia que já não tem mais. Por que eles não vão? Por que essas propostas elas não ecoam de forma significativa para esse professor que prefere manter um status quo, né, da situação, mas, por outro lado, ele está gerando alunos que... onde é que está o ponto de controle, então, da oferta das políticas públicas? Lá na nossa pós-graduação, a gente faz lá, o nosso foco são professores da rede pública que não tenham nenhum tipo de pós-graduação. Quer dizer, tendo poucas vagas, a vaga é para o professor da rede pública e que não tem pós-graduação. Nosso curso lá pela Universidade Aberta, no Cefet. Aí o que a gente... Tem uma desistência muito grande, tá? Então, digamos, de uma turma de 50 alunos, aí 20 vão até o final. E a gente está lutando com essa evasão, de um modo geral, na Universidade Aberta. Por quê? O que a gente vê? Uma boa parte desse público, justamente porque a gente não escolheu, porque seria muito prático se eu escolhesse doutores para serem meus alunos, porque se concorrem, tá? Muitos doutores concorrem a essas vagas, porque eles querem um curso na área de educação à distância, porque é um plus para o currículo, mas não tendo vaga, vai para quem não tem a pós-graduação. A política pública tem que ser bem utilizada. Então, seria fácil fazer um curso só com gente que estivesse, tranquilo, evasão zero. Mas esse não é o desafio. O desafio é pegar aquele professor que teve um ensino básico, ele teve um ensino básico precário, fez uma licenciatura ruim, e agora a gente tem que tentar melhorar um pouco esse quadro. Qual a dificuldade dele? Ele não escreve bem, professor. Então, ele tem que fazer uma monografia, porque o curso é à distância, mas a defesa tem que ser presencial da monografia. Então, eu também sou orientadora de monografias. Então, um dos desafios é ajudar esse professor a vencer isso, porque ele é professor. Então, ele tem que escrever, ele tem que argumentar. Né? Então, e eles têm muitas dificuldades. Então, muitos desistem porque acham que não vão, fazem todas as disciplinas do curso, no final da monografia, fogem. Aí a gente, professor, venha cá, você vai ter apoio. Não é fazer por ele, não, ele faz. Onde eu vou pesquisar?
na sua realidade, professor. Faça um trabalho, investigue uma metodologia que você aplicou, entreviste seus alunos, porque também formar um professor pesquisador é formar um professor melhor. Um professor pesquisador em qualquer área é um professor que vai estimular seus alunos a ter autonomia intelectual, a saber pesquisar, a saber ler, interpretar. Então, pela formação, além do conteúdo do curso mesmo, uma prática de pesquisa faz com que esse professor seja melhor. Não acho que não adianta realmente ter curso, a gente tem sim que investir na formação inicial. Os cursos de licenciatura têm que acontecer de uma forma melhor, porque não adianta criar lei, a lei já é boa, assim, razoável, né? As diretrizes curriculares já são num patamar bom, colocar isso em prática, né? Boas licenciaturas, mas se não tiver carreira atrativa, você não traz um bom profissional para cá. Então, investir em planos de carreira que seja importante. Puxa, eu sou um professor de ensino fundamental 1, mas eu sou valorizado, e que eu tenho uma sala de aula, ele a buscar cada vez e mais. E se você estudar mais, você vai ganhar mais. Porque, gente, não adianta. Só amor não me traz livros. Eu como Mônica, eu gosto de ir ao cinema, eu gosto de ir ao teatro, eu gosto de viajar, porque isso também é bem cultural, né? Isso também me torna um professor melhor. Claro. Eu quero ir ao museu. Gente, então eu não quero ganhar o ingresso para o museu. Eu quero ganhar bem e poder escolher que museu ir. Se me derem meia entrada, melhor. Então, a carreira tem que ser atrativa, o professor não pode se ver como sacerdote, agora ele também tem que ser cobrado. Acho que também, quando se discute, por exemplo, na rede estadual do Rio, currículo mínimo, qual o mínimo que tem que ter no currículo? Nós estamos mexendo na autonomia intelectual do professor? Talvez seja uma coisa ruim, assim, pesada mesmo centralizar, mas há professores que não fazem o mínimo do mínimo mesmo. Nós temos colegas que são mal colegas. Então, também não ter um código de ética para a profissão docente é um problema, porque um médico pode ser cassado por ser mau médico. Isso. E um mau professor? Pois é, pelo que vocês colocam, as políticas públicas elas estão sendo colocadas em termos de qualificação, em termos de orientação ao professor. Me parece que ainda o maior gargalo que se tem é na valorização do profissional. Sim. Valorização, a questão do plano de carreiras que possa incentivar a não termos professores de passagem, que esses professores tenham interesse em ser professores. E felizes, né? Felizes e que eles possam ver resultado também para a sua vida pessoal. Nessa questão, é o que fica para mim do que eu ouvi de vocês hoje aqui. Você sinalizou, eu acho que o momento, né, que a gente está vivenciando hoje, político, é extremamente oportuno, né? Eu acho que esse cenário que se aproxima, a gente escuta uma série de promessas, né? E, assim, eu venho de uma realidade, eu sou professora da rede de ensino FATEC, e é com muito orgulho que eu falo dos momentos que a gente vem vivenciado como profissional da rede, né? A FATEC hoje é uma fundação de apoio que gerencia a educação profissional do nosso estado. Ela atua nos 3 níveis, desde a formação inicial até a formação de ensino superior. E nós, ao longo dos anos, né, pudemos vivenciar um projeto educacional que tenta romper, né? Foi um projeto inicialmente pensado pela professora Hilda Tebbs e que hoje traz concretude algo que eu posso trazer aqui como exemplo de uma política educacional que vem investindo no que a gente chama de formação continuada, né? A gente entende que a universidade tem seu papel, mas que os desafios hoje necessitam de um investimento real na formação inicial continuada, na formação continuada desse professor. A questão da política salarial, que realmente tem um impacto muito grande, né? Então, assim, como professora de uma rede pública, né, eu destaco aqui o Rio de Janeiro como Cefet, como ela sinalizou, que são exemplos reais. Verdade. E que perpassa realmente ao investimento em infraestrutura, né? Eu trabalho na FATEC desde a sua criação, né? E hoje, a gente verificar que as escolas estão dotadas de laboratórios, que o professor tem uma sala de professor, uma coisa simples, né? E ter uma sala para sentar com seus colegas, né? Tomar um cafezinho, né? Dar uma... Isso dá um armário de valorização do profissional, né? Hoje, assim, eu falo com muito orgulho de ser professora de Caxias, né? Que é uma rede que é referência. A gente recebeu há pouco tempo, agora, né? Uma premiação entre as 100 melhores secretarias de educação, embora a gente esteja investindo nessa dicotomia entre uma formação acadêmica elevada, um salário que tem um diferencial, mas que o resultado ainda está distante, né? Então, acho que um dos caminhos perpassa o investimento realmente em infraestrutura, de melhorar a condição do trabalho. Tem uma tese de doutorado, né, até de um professor nosso da FATEC, o Birajara Cabral,
e ele destaca com muita propriedade, né, as questões do professor. É uma tese que trata da qualidade de vida do professor. E ele vai dizer que essas questões não perpassam só uma política de valorização, uma política de formação, mas as questões do dia a dia, do assédio moral. Sim. O professor hoje lidera, né, o ranqueamento de Barnout, né? São situações que a gente percebe, né? As pesquisas apontam também a questão da escola integral como uma possibilidade, como um caminho real, né? O professor não ter que trabalhar em muitas escolas. Porque isso também, eu sou da educação exclusiva no Cefet. Poder trabalhar numa escola também faz toda a diferença, né? Mônica estava conversando com a gente, né, de que às vezes ficam vagas ociosas de programas top, né, com alto nível de qualificação. E aí a gente se pergunta, o professor não faz porque não tem tempo? Aí ela sinalizou, não, tem a questão da educação à distância, né? Pois é, gente, é importante a gente poder ver, né, que tem luz no fim do túnel, mas tem muita coisa para ser feita. E eu fico contente que a gente possa ter conversado aqui sem descambar única e exclusivamente na questão salarial, porque eu acho que essa é uma questão fundamental, mas não é a única. Né? Ela está dentro de um contexto total, né? Está dentro de um contexto total. E sem educação não tem país que cresça, não existe, né? Não existe crescimento, não existe democracia, não existe dignidade, não. Porque saber pensar, saber entender o contexto da sua nação é o que nos faz ser cidadãos efetivamente, né? E não sermos vaquinhas de presépio. Né? Eu tenho que ir para o nosso último intervalo e volto já já para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.